João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. João, começo por este tema que marcou as últimas horas, a saída de Berlusconi. É um primeiro-ministro que acaba por ser empurrado, sobretudo pela situação económica e pelo mercado. Eu acho que sim, que finalmente o dinheiro falou mais alto e o Sr. Berlusconi teve que sair pelo seu pé. Já não tinha mais fuga possível. Acho que do ponto de vista do comportamento político, do comportamento social, do comportamento, enfim, até de alguma moral, o Sr. Berlusconi foi demonstrando ao longo do tempo que, enfim, lhe faltavam algumas qualidades de estadista e se calhar até de político sério. Mas, de facto, pelo menos o sinal que os mercados deram foi, tanto quanto pude perceber, foi que dificilmente a Itália conseguiria sair da situação em que está com um homem como Berlusconi ao leme. E daí a necessidade de o substituir e, portanto, ele teria que sair ou a bem ou a mal. E agora o mercado tem exigido muita coisa e parece que agora também exige alterações governamentais. Estamos a assistir a esta situação em Itália, estamos a assistir também a um novo governo na Grécia, é uma nova exigência do mercado. As medidas de austeridade têm de ser acompanhadas por um executivo credível. Eu diria que sim e não. É uma exigência dos mercados ou é uma exigência da União Europeia? Não sei exatamente o que é que... A verdade é que quer os mercados, essa entidade estranha e difícil de definir, quer, sobretudo, o Diretório da União Europeia, vem tentando explicar que é necessário ter interlocutores que não apenas honrem os compromissos, mas que também, enfim, atuem de acordo com aquilo que parece ser as linhas de orientação que são dadas a partir de Bruxelas. Portanto, o problema, diria eu, é quando isso conflitua com... enfim, uma eventual falta de legitimidade democrática, quer dizer, aquilo que assistimos, as reações que assistimos relativamente à convocação que afinal acabou por não se dar do referendo na Grécia foram reações muito interessantes do ponto de vista do que é o jogo político dentro da União Europeia e como, de facto, em certa medida, o dinheiro parece mandar mais do que o voto. E ainda por cima na Grécia, o berço da democracia. Sim. É um país muito complicado. Francisco, regressemos aqui à questão de Berlusconi. Esta saída e também o caso da Grécia são exemplos de alguma desorientação de toda a Europa e daquilo que muito se tem falado da falta de grandes líderes europeus nesta altura. Mais boa noite. Eu, independentemente de fazer considerações pessoais sobre Berlusconi, que eu considero absolutamente irrelevantes, nesse aspecto considero irrelevantes para aquilo que está aqui em causa. Se não fosse Berlusconi, seria outro. Poderia ser Romano Prodi, qualquer um daqueles que esteve em Itália e eventualmente estará. Isto está à vista de todos, que já não é um problema de líderes locais dos países, nomeadamente em dificuldades. Nós também tivemos aqui, por momentos passou-nos pela cabeça que os nossos problemas se resolveriam em junho, depois das eleições, e a verdade é que não se resolveram. Pelo contrário, tudo indica que se acentuaram. Na Grécia, pelos vistos também os tais mercados, essa entidade que ninguém conhece muito bem pelos vistos, também conseguiram, com uma pressão da União Europeia, retirar aquilo que foi a eleição democrática dos eleitores gregos. Portanto, eu diria que isto não é um problema de Berlusconi, não era um problema exclusivamente de José Sócrates. Obviamente, todos os governantes têm as suas responsabilidades, mas o problema é muito mais amplo do que isso e, portanto, os mercados amanhã se calhar estão um bocadinho mais aliviados quanto à Itália, mas sexta-feira já estarão provavelmente outra vez estressados quanto à Itália ou contra outro qualquer país. É preciso entender de uma vez por todas, nós temos vindo aqui a repetir, que isto já é um problema da Europa. A própria França já está também ela própria a seguir medidas de austeridade e chegará à Alemanha se não for resolvido. Portanto, a Europa mantém o mesmo problema que tinha. Nós estamos sempre expectantes que cada reunião dos líderes europeus seja uma reunião que vá resolver de um dia para o outro os problemas. Não resolve de um dia para o outro, seria difícil que resolvesse, mas a verdade é que a minha opinião não resolve mesmo. Nós temos pequenos momentos que os mercados reagem. Descansam um pouco. Descansam, mas são momentos, são pequenos, são momentos sem qualquer sustentação. Os mercados, se é que se pode falar dos mercados, já decidiram o que é que querem da Europa. Ou que ela se desfaça, ou que ela se construa verdadeiramente como Europa e como, penso eu, um conjunto de democracias que conseguiram também criar um espaço europeu e conseguiram consolidá-lo naquilo que é uma maior integração, naquilo que são, por exemplo, os Eurobonds, que têm vindo
a falar recorrentemente, mas quando chega ao momento de AD, nada se fala sobre o assunto. E, portanto, eu estou convencido que isto chegará à Itália, depois chegará à França e depois acabará por chegar à Alemanha, se não for resolvido antecipadamente. Mas aí eu tenho alguma esperança que venha a ser resolvido. Mas os mercados também já perceberam, certamente, que estes são problemas que já foram criados ao longo de muitos anos e que vão demorar muitos anos também a resolver. Nesta altura, será que a Europa já tem essa percepção? E aqui trago também a questão da Troika, que está agora em Portugal. Será que a Troika também já tem a percepção de que Portugal não vai conseguir resolver, ou provavelmente não vai conseguir resolver os problemas em 2 anos? Disse bem, os mercados já perceberam isso. E isso parece tão fácil de perceber que é estranho que a Troika e quem negocia connosco as medidas, os empréstimos, que têm legitimidade para o fazer, não tenha percebido. Portanto, não consigo responder a essa pergunta se percebeu ou não. Até agora temos dados contraditórios. O nosso próprio governo também, um dia diz uma coisa, outro dia diz que se calhar tem que renegociar, mas que vai cumprir. Enfim, eu acho que efetivamente percebo que haja aqui um empenho total e um discurso muito claro no sentido de que vamos cumprir aquilo que temos, mas acho que nos bastidores existe uma via de salvação que é a única, que é de que a Troika, se os nossos criadores já perceberam, pelo menos a Troika, venha a entender que nós precisamos de um projeto mais realista, de um processo de consolidação mais realista, até porque o mundo efetivamente mudou muito nestes últimos 6 meses. Quando negociámos este programa, as condições económicas e de situação da zona euro, por assim dizer, eram bastante diferentes do que são agora. Isto dava a ideia que, se calhar, Portugal... Quer dizer, dava a ideia... Os problemas eram periféricos. Se calhar, mais ingênuo, porque muitas pessoas alertaram... O próprio Banco Central Europeu, já depois disso, ainda subiu os juros, achando que a economia europeia tinha alguma força. Mas muitas pessoas se fartaram de alertar para que Portugal... Enfim, enquanto nós aqui estávamos entretidos com eleições, dizíamos que o problema era do governo anterior e que, resolvidas as eleições, tudo se cumpriria, até sem aumentos de impostos, enfim, andámos, até parece que a nossa memória hoje é esquecida com aquilo que se ouve dizer, que é completamente contrário àquilo que se ouvia dizer na altura, e não foi assim há tanto tempo, isso é que me faz uma confusão tremenda. Portanto, eu acho que temos um nível de incompetência europeu generalizado, e que ficará para a história das duas uma, ou de repente há aqui uma salvação, lhes vem uma luz, ou então ficarão para a história como os líderes europeus mais incompetentes de sempre e que conseguiram acabar com um projeto único e que de facto também promove a paz, promove o desenvolvimento económico, conseguiram acabar com um projeto único que é o euro. Aquilo parecia indestrutível. A minha geração... E que foi criado nessa base. E foi criado nessa base, aliás, não há um plano, aparentemente nem sequer há um plano B definido, porque aparentemente seria mesmo indestrutível. Não há um plano de saída, e o plano de saída é, a meu ver, um plano de fim de projeto euro. Isto é uma questão depois tudo de confiança, é uma questão de bola de neve, ou neste caso de bola de fogo, que tem-se vindo aqui a acumular. Portanto, há uma falta, de facto, há falta de líderes locais, podemos questionar Berlusconi, mas quer dizer, infelizmente não é só Berlusconi que podemos questionar líderes que há tempos achávamos que seriam líderes que se calhar não participavam em festas bonga-bonga, mas que seriam líderes com capacidade de decisão. E vemos que a Europa está entregue a um conjunto de burocratas, por um lado, que não vê os problemas na amplitude que deve ver, os problemas das sociedades, das economias das sociedades, vê as questões muito no papel, e depois de um conjunto de líderes fracos que não toma decisões, que não impõem a política, porque até parece um discurso comunista, mas eu já vejo pessoas de direita, e eu considero uma pessoa, se é possível definir de direita, de esquerda, mais direita, a ter aquilo que parece um discurso comunista, mas eu acho que a política há um momento, e a democracia, há um momento em que se tem que impor estas questões de mercados e de tecnocracias, portanto, é isso que eu penso sobre este assunto. E regressemos então à questão portuguesa, João, até porque de facto a Troika está cá e o Primeiro-Ministro tem referido a necessidade de reajustar este programa, mas onde é que deve incidir esse reajuste? Esse reajuste, basicamente, precisamos de mais dinheiro e mais tempo, diria. Precisamos de mais dinheiro para financiar a economia e precisamos de mais tempo para pôr a economia a crescer. O que se tem assistido nos últimos meses, e eu tenho alguma experiência pessoal disso, é que, pura e simplesmente, a Banca Nacional fechou a torneira, completamente.
E temos neste momento uma fileira enorme de pequenas e médias empresas que estão asfixiadas financeiramente e que provavelmente terão como única saída a insolvência. O que, enfim, com tudo o que isso significa, com o aumento do desemprego, implica maior esforço de despesa por parte do Estado, menores contribuições fiscais, portanto, redução da receita, aumento da despesa. Portanto, basicamente, sem crescimento não vamos lá e sem dinheiro não conseguimos crescer. E, portanto, e já na altura, quando falámos um pouco sobre o memorando da Troika, a ideia seria que, enfim, tínhamos que dar provas de que éramos bons alunos e que conseguíamos cumprir com aquilo que nos tinham solicitado, mas aquela receita, de facto, dificilmente funcionará sem uma folga que nos permita crescer. Isto é, a única maneira de pagar os juros da dívida que nós temos é tendo dinheiro para os pagar. A única forma de os pagar, o que temos feito até aqui é pedir dinheiro emprestado para pagar os empréstimos que vêm de trás. A única forma de sair disto é quebrar o ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso que é produzir mais, ganhar mais, pagar os empréstimos, sair disto. Se não crescermos, se a economia não funcionar, enfim, vamos entrar, já não sei o que é que vem a seguir à recessão, porque acho que já estamos em recessão. Mas é para lá que nós caminhamos. E esta presença da Troika em Portugal pode também trazer estes elementos das instituições internacionais para aquilo que será uma renegociação do Orçamento do Estado de 2012? Eu acho que se as pessoas forem sensatas não pode ser de outra maneira. Isto é, a Grécia e Portugal não são exatamente comparáveis, até porque podemos olhar para a Grécia e podemos olhar para a Irlanda. A receita em si mesma é a mesma. E as reações são completamente distintas. A Grécia está um caos e a Irlanda consegue crescer. Isso terá que ver com a atitude das pessoas, com a maneira como a economia está organizada, com a maneira como as instituições estão organizadas. Portugal, se calhar, está a meio caminho, mas o que é facto é que os pressupostos com que se negociaram o memorando da Troika, neste momento estão ultrapassados. Seja porque se descobriu um desvio colossal, seja porque as receitas fiscais foram por aí abaixo, seja porque a banca fechou o financiamento à economia. A verdade é que, neste momento, estamos num impasse que, a não se fazer alguma coisa, a solução vai ser absolutamente, impensável. Eu não quero pensar o que é que será Portugal em 2012 com o desemprego a disparar, com o consumo completamente fechado, a única coisa que eu vejo, de facto, é desemprego. E a grande preocupação mesmo desta visita da Troika parece ser a banca e nesta altura já são poucos os analistas que dizem que a banca não vai recorrer a esta linha de recapitalização. As condições que foram anunciadas pelo Governo e do Conselho de Ministros são pacíficas, digamos, sobretudo este prazo de 3 anos, após o qual o Estado passa a ter outros poderes e pode até avançar para um cenário de nacionalização da banca. Enfim, os prazos na lei são uma coisa muito... a lei é tinta sobre papel. Portanto, 3 anos agora podem ser 5 anos amanhã e não vou... não sei dizer se 3 anos é um prazo suficiente ou não suficiente. É preciso saber para que é que serve a recapitalização da banca. Como há pouco conversávamos, se a recapitalização da banca se dirigir apenas ao cumprimento de rácios que supostamente farão com que os bancos portugueses tenham melhor cara perante os mercados, sinceramente não lhe vejo efeito útil, porque a nossa banca é arrastada no turbilhão daquilo que é, o descontrole da dívida pública e a queda de notação da República, isto é. E isso aconteceu não apenas com a banca, mas com muitas empresas portuguesas que se financiavam no exterior, é o facto da notação da República Portuguesa ir por aí abaixo que fecha as portas do crédito e fecha as portas do mercado. E como é sabido, a banca portuguesa já há mais de 1 ano e meio, 2 anos, coisa assim, que não se consegue financiar no mercado monetário interbancário e apenas se financia junto do BCE a taxas, aliás, escandalosamente baixas. Portanto, numa palavra, se a intervenção do Estado, que é já uma forma de nacionalização, quer se queira ou não, porque a partir do momento em que o Estado tem um representante que avalia quais é que são as decisões importantes que o Conselho de Administração pode tomar e que os acionistas podem tomar e diz, bom, isso eu deixo, isso eu não deixo, isto é uma nacionalização soft. Se isso for para conduzir dinheiro para a economia real, é um mal necessário.
Se não for esse o motivo, se não for esse o fim a atingir, se for apenas para então, as metas que são não sei para que é que o que é que o Estado vai fazer aos bancos. Mas provavelmente teremos de ter aqui, Francisco, duas linhas para a banca, se posso dizer assim. Uma para cumprir estes rácios, outra para dar liquidez à banca, ou seja, aquilo que se tem falado, pagar as dívidas das empresas públicas para que a banca possa depois devolver esse dinheiro à economia. Faremos, não é? Não sabemos ainda. O que temos neste momento é uma proposta em discussão. A proposta é essa que, a meu ver, quer dizer, é um retrocesso. Pode ser um retrocesso necessário, não sei. Eventualmente haveria outras vias que não passassem por esta nacionalização em parte. Não sei se é daqui a 3 anos, mas eu acho que há uma nacionalização em parte, porque o Estado, primeiro, raramente sabe ser um partner silencioso, depois porque tem um dividendo prioritário, depois porque tem, de facto, opinião e posição em tudo o que são os assuntos fundamentais destes bancos, depois que ao fim de 3 anos passa a ter posição e opinião e voto e membros do Conselho de Administração em todos os assuntos e em todas as questões dos bancos. Portanto, isto é desde logo um ponto final naquilo que é a hipótese destes bancos estarem abertos ao mercado, nomeadamente ao mercado externo, mercado estrangeiro, para investir nestes bancos. Como deve calcular, não há nenhum acionista com bom senso no mundo que nós conhecemos que neste momento vá investir em qualquer banco português, vá fazer uma OPA, em tempos se falou aí de OPAs, dessas tipo de posições, com este cenário. Portanto, desde logo, eu espero que o Governo tenha refletido muito bem, um Governo que chegou... Isto podem ser propostas para agradar, sobretudo, ao eleitorado, para não se ficar com a noção de que o Estado simplesmente deu dinheiro à banca e deixou a banca continuar a sua vida. Este Governo tem dado uma tendência para fazer, primeiro, chegou ao poder com um discurso marcadamente liberal e, no momento em que tomou o poder, o discurso liberal, quer dizer, não sei onde é que ficou, eu acho que é dos governos também por necessidade, pela conjuntura, mais intervencionistas, mas quando intervém é tudo menos liberal. Podemos privatizar ao desbarato, dizer que somos liberais, mas não é bem assim. E eu acho que isto, não sei se é para agradar a opinião pública. Se for para agradar a opinião pública, é gravíssimo que assim seja, porque este governo tem uma maioria mais do que estável, é um governo de centro-direita, portanto, não faz no sentido. Eu, se tivessem outras vias, eu preferiria, e acho que os bancos também preferem, porque, além disso, acredito e estou convencido que, no fundamental, isto não é para dar mais crédito à economia. E então aí é precisamente para os bancos cumprirem os rácios. E aí podemos discutir se esses rácios que hoje em dia são exigíveis e outras obrigações que são exigidas aos bancos são bons passos no sentido de resolvermos os problemas das economias que aqui estão em causa. E depois, também no caso dos bancos portugueses, é preciso dizer que os bancos portugueses, no geral, quer dizer, tirando as ovelhas negras que já estão reconhecidas, não foram responsáveis pelo estado a que chegámos. Não foram, quer dizer, não foram as instituições bancárias portuguesas, pelo contrário, as instituições bancárias portuguesas, no geral, repito, naquilo que são os bancos que agora se calhar vão ser intervencionados, tiveram atitudes, comportamentos bastante prudentes, são arrastados, sim, por uma crise de dívidas soberanas, crise também do Estado português, o Estado português que se endividou fortemente e, portanto, obviamente que não posso ilibar ninguém nesta sociedade, praticamente ninguém da sociedade no estado a que chegamos, mas a verdade seja dita. Portanto, eu vejo com grandes reservas aquilo que é esta proposta do Governo e penso que nos poderá ser o tiro pela culatra nesse aspecto. Mas, João, poderíamos criar aqui um modelo em que o Estado tivesse, de facto, enfim, entrasse no capital dos bancos, mas sem todo este protagonismo, digamos? Enfim, Francisco eventualmente saberá melhor do que eu, mas no Código das Sociedades Comerciais há uma figura que se chama ações preferenciais sem voto e ao princípio era disso que se falava. Sempre se falou ações preferenciais sem voto, o Estado podia entrar no capital do banco e ficar apenas com direito a um dividendo prioritário e não tocar, enfim, na bola, para não dizer outra expressão mais vernácula. Não foi essa a opção, de facto, as expressões vagas que constam da proposta de lei que eu ainda só li da diagonal, enfim, dão para tudo. Não é? Ter um representante no Conselho de Administração, como disse, que pode opinar sobre todas as questões relevantes, designadamente fusão, cisão, etc. O designadamente, então, no direito é uma palavra excepcional, um advérbio
que abre portas para tudo e mais alguma coisa. E eu gosto muito de colocar essa palavra no contrato, porque o que interessa é o que vem antes, é questões relevantes. Então vamos lá definir o que é uma questão relevante. Não sei, vai depender da conjuntura. Este é o tipo de proposta que faz com que, de facto, os privados tenham que ter algum medo, receio das intervenções do Estado, porque, de facto, quem faz uma proposta destas, que dá para tudo, e não foi por acaso que o fez, quer dizer, o que é que virá a seguir? Nós já vimos o Estado, e este fim de semana, termos notícias de que, por exemplo, a nível fiscal, quando existirem erros, por exemplo, no cálculo, não me recordo agora se é do IRS ou do IVA de devoluções, que o Estado, mesmo que constate esse erro, não nos diz nada, a não ser que o cidadão normal, que tem que identificar o erro. Muitas vezes não é fiscalista, como o João, e não tem dinheiro para recorrer a fiscalistas, venha dizer, porque senão perdeu esse direito. Isto começa a ser, quer dizer, isto é de um autoritarismo típico das crises, mas é isso que em outros tempos nos levou a situações não democráticas. Portanto, nós podemos estar sob a capa de uma democracia e depois, eu não quero exagerar, não estou a exagerar, obviamente eu tenho o direito de estar aqui a falar livremente, felizmente, mas estes atos de autoritarismo que surgem nos momentos de crise são atos completamente perversos. Por isso é que o Estado nunca é um bom sócio. Nunca é um bom sócio, nunca é um bom acionista, ninguém confia no Estado como acionista. Porquê? Porque, desde logo, enfim, o Estado, desde logo hoje, não é um Estado solvente que nos permita dizer que temos ali uma capa de garantia. E depois tem esta atitude autoritária. E, ao que se diz, nem sequer negociou aquilo que propõe agora com os bancos. Simplesmente apresentou isto. Lançou esta proposta e provavelmente está agora à espera para renegociar. Na prática, representa pelo menos 3 anos de suspensão do mercado. Não, exatamente. De facto, ninguém quer... Eu, pessoalmente, se tivesse dinheiro para ser banqueiro, não era seguramente num banco em que o Estado estivesse presente que colocaria o meu dinheiro. Quer dizer, basta... Enfim, com todo o respeito por quem está neste momento à frente do Ministério das Finanças e tem responsabilidades, mas pensar que o Banco do Estado, por excelência, a Caixa, é o banco que financiou o Sr. Berardo para entrar na luta do BCP, quer dizer, se é para isso que serve a presença do Estado numa instituição de crédito, valha-nos Deus. E que se aproveita das situações de fragilidade dos agentes económicos. Isto é um puro aproveitamento de uma situação de fragilidade de um agente económico. E quando há outras vias, por exemplo essa, também a via de pagamentos de liquidação dos empréstimos, ou de parte dos empréstimos, que a banca fez ao Estado. Aliás, há outras vias algo que poderá estar ainda em negociação com a Troika. Não sabemos, mas a verdade é que esta é a primeira opção. Portanto, faz-me desconfiar imenso do que aí vem. E vamos ter de esperar para ver o que aí vem. De facto, Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell.